terceira temporada do Papo de Terapeuta. Oferecimento: Cabala Utilidades, aonde o comum se transforma. E Basteiro, a marca das bombachas. O programa Papo de Terapeuta de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer aqui alguns assuntos que muita gente tem me perguntado e eu aceitei o que estão me pedindo, que é que eu traga assuntos importantes. Então vamos lá. O que eu vou falar hoje é algo que muita gente se pergunta, mas poucos falam, que são exatamente as consequências, os sintomas que nós temos no nosso corpo quando os nossos chakras estão em desarmonia. Eu vou explicar o que acontece quando os nossos chakras estão hiperativos ou hipoativos. Só que para poder chegar nesse ponto, eu vou falar um pouquinho sobre a energia sutil. Eu sei que muitos de vocês já conhecem o básico sobre o assunto, mas eu preciso dar uma repassada para aqueles que não têm a compreensão sobre esse assunto. Eu vou começar falando algo sobre o que nós sentimos. E nem sempre podemos explicar. Você já entrou em um ambiente e sentiu um peso estranho? Ou conheceu alguém que parece sugar a sua energia? Ou quando você viu uma pessoa pela primeira vez, sentiu um carinho, sentiu como se vocês já se conhecessem há muito, muito tempo. Essas experiências fazem parte do universo das energias sutis. E antes que alguém pense que isso é algo místico demais, vamos entender uma coisa muito importante. Tudo no universo é energia, inclusive nós. Estamos carecas de saber que energia é matéria. Matéria é energia condensada. E esse conceito é mais antigo do que eu. Vamos e venhamos. Mas o que importa para nós aqui é a energia sutil. Quando falamos nisso, estamos falando em frequências e é comum percebermos ela através de emoções, sensações, sentimentos, intuições e até no corpo físico. Arrepio, frio na espinha, sensações de pingo na pele, zumbido. O nosso corpo possui um campo energético que interage com isso. O nosso corpo inteiro funciona com impulsos elétricos, as frequências cerebrais, o nosso próprio coração, todos os nossos movimentos, o funcionamento do nosso organismo é através de impulsos elétricos. E esses impulsos geram um campo energético. As tradições orientais vão além da matéria física e elas observam muito os aspectos emocionais, mentais e vibracionais, vendo o nosso organismo de uma maneira holística, corpo, mente e espírito, diferente um pouco da visão ocidental. Mas como essas energias nos afetam? Tudo o que pensamos e sentimos gera uma frequência. Uma pessoa constantemente ansiosa, irritada ou deprimida altera e desestabiliza completamente a sua vibração energética. Desta mesma forma, ambientes carregados afetam o nosso estado interno. Conflitos emocionais impactam o nosso corpo. Pensamentos repetitivos influenciam o nosso campo energético. E isso acontece o tempo todo. Vamos dar agora um exemplo prático. Imagine uma discussão muito intensa. Mesmo depois que ela termina, parece que o ambiente continua pesado. Você sente tensão no ar. Às vezes, até dor de cabeça, cansaço ou irritação, não é verdade? E por que isso? Porque as emoções também são frequências e geram campos de energia. Nós, humanos, deixamos impressões energéticas nos ambientes ao qual nós transitamos e nós absorvemos as frequências desses locais como se fosse uma transação energética. Dentro desse pensamento, entendemos que, além do corpo físico, existem camadas energéticas. Algumas tradições chamam isso de aura, campo vibracional, corpo vibracional, corpos energéticos, corpo mental, emocional, corpo etérico. E essas camadas armazenam emoções, traumas, padrões mentais e experiências vividas. As energias e emoções reprimidas. Pois é. Uma emoção mal resolvida não desaparece simplesmente.
muitas vezes ela continua ativa no nosso inconsciente e também no campo energético. Por isso, algumas pessoas carregam tristeza por anos e anos. Sentem medo, sem explicações. Vivem com ansiedade constante, repetem padrões emocionais, sentem bloqueios, sem compreender a origem. O corpo fala aquilo que a mente tenta esconder. Além disso, os ambientes têm influência enorme na nossa energia. Vejam só, locais onde ocorrem brigas constantes, tensão emocional, excesso de negatividade, sofrimento intenso. Simplesmente quando você entra nesses ambientes, você sente isso, você sente esse peso no seu corpo. Podem gerar sensações de desgaste físico, desgaste mental, dores no corpo, da mesma maneira em que ambientes luminosos trazem paz, sensação de leveza, bem-estar. Você percebe como às vezes entra numa igreja, num templo, em um centro espiritualista, num ambiente de festa, e você sente uma leveza, uma natureza assim, muito gostosa, um ambiente muito bom de se estar. E isso acontece porque o ambiente tem uma frequência muito harmônica. Como os nossos pensamentos são energia, geramos aqui um ponto muito importante. Sabemos que a neuroplasticidade cerebral acontece por repetição. Pois é, a mudança do nosso estado padrão de reagir. Então uma pessoa que pensa normalmente, eu não consigo, nada dá certo para mim, ou eu sou insuficiente, ela fornece uma vibração negativa constante. E não é fácil, mas isso é possível mudar com persistência e estudo. Estudo e movimentação de energia é possível e não é milagre. Agora, eu quero deixar algo muito claro aqui. Trabalhar energia não significa abandonar a realidade prática. Tá? Nós vivemos aqui no 3D. Não adianta fazer meditação e viver em conflito o tempo todo com as pessoas ao seu redor. Harmonizar os chakras não é cuidar simplesmente da energia, é também cuidar das nossas emoções. Cuidar da nossa energia sem cuidar da nossa saúde física não vai resolver o problema. Você precisa integrar corpo, mente, espírito, emoções. Os seus hábitos, as suas reações são extremamente importantes para essa elevação de padrão energético. Existem práticas muito simples para ajudar nessa elevação, que é respiração consciente, meditação, oração, contato com a natureza, banhos energéticos, terapias como Reiki, alinhamento dos chakras, terapia floral, autoconhecimento é extremamente importante, viver gratidão, autoconhecimento é básico para tudo isso. Mas o mais importante é entender que cuidar da energia também é cuidar da própria consciência. Agora que já entendemos um pouco sobre o campo energético, a energia sutil, vamos mostrar a imagem de um campo energético bem harmonizado. Uma energia limpa, pura, onde você se sente bem, uma tranquilidade maravilhosa. E se essa energia estiver em desarmonia com o ambiente, desarmonia com você mesmo, veja só como é que fica algo extremamente confuso. Não existe coerência energética quando nós estamos com um campo assim. E isso desestabiliza total e completamente o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos e até mesmo os nossos pensamentos. Então agora chegou o momento de realmente entrarmos nos chakras. Vamos mostrar para vocês uma imagem com os 7 chakras principais, que através deles nós nos comunicamos com o ambiente. Os chakras fazem uma comunicação, eles recebem e emitem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. O assunto fundamental sobre esses centros energéticos
é que eles influenciam as nossas emoções, pensamentos e até mesmo o nosso comportamento. E é exatamente o que nós vamos falar agora. Quando falamos em chakras, estamos falando de um conhecimento extremamente antigo sobre energia, consciência e funcionamento humano. A palavra chakra vem do sânscrito e significa literalmente roda, disco de energia. Isso porque os chakras são descritos como centros energéticos que são responsáveis por captar e distribuir a energia vital no nosso organismo. Isso não é nada de novo. Esse conhecimento dos chakras surgiu há milhares e milhares de anos na Índia. É um conhecimento que certamente tem mais de 5.000 anos. E esse conhecimento foi absorvido por várias e várias técnicas, por várias raças, por conhecimentos diversos pelo mundo todo. Essas tradições entendem que o ser humano não é só o corpo físico, mas também energético, emocional e espiritual. Na tradição oriental, existe o conceito de energia vital universal. Ela recebe o nome dependendo da cultura. Nós temos prana na Índia, chi na China, ki no Japão, orgone, força vital e várias outras denominações. Mas é a energia, é a força que mantém a vida. Os chakras funcionam como pontos de circulação desta energia no nosso sistema energético. E como é que os chakras funcionam? Segundo essas tradições, os chakras são como os centros de pensamento energético. Eles recebem, distribuem e equilibram as energias relacionadas às emoções, pensamentos, corpo físico, a consciência espiritual e por assim em diante. Cada chakra conecta a determinado aspecto da vida humana. Por exemplo, um chakra ligado à comunicação pode influenciar a nossa capacidade de expressão. O chakra ligado à autoestima, ele influencia o nosso poder pessoal, a nossa autoconfiança. E o ligado às emoções interfere até mesmo nos nossos relacionamentos e sentimentos. Como eu já disse, nós temos 7 chakras principais. E é sobre esses 7 chakras principais que eu vou falar. Eles vão desde a base da nossa coluna, que está conectado com o chakra básico, que ele fica ali no períneo, até o mais alto, que é o chakra coronário, no topo da nossa cabeça. Mas vamos ver só, o chakra básico, ele está muito ligado à segurança, o urogenital, emoções e prazer, autoestima, amor, comunicação e expressão, intuição e percepção. Cada chakra tem a sua especialidade, até o coronário, que é a nossa espiritualidade e consciência, assim dizendo. E os chakras não têm nada a ver com religião. Existe um ponto importante, os chakras, tá, eles podem ser trabalhados e estudados independentemente do seu conhecimento, da sua crença. Isso não faz parte de nenhuma religião, ele é independente, tá? É um conhecimento que faz parte do nosso físico 3D e do nosso corpo energético e espiritual. O objetivo do trabalho energético nos chakras não é abrir nenhum chakra místico. O verdadeiro propósito é buscar equilíbrio, porque o equilíbrio energético significa clareza emocional, consciência, presença, harmonia interna e até mesmo prosperidade. Os chakras representam uma visão profunda sobre o ser humano. Uma visão que entende corpo, mente, emoções, espiritualidade, sabendo que tudo está sincronizado. Não existe uma dessas questões separadas das outras.
Tá? E esse conhecimento atravessou milhares e milhares de anos e continua aí. Ou seja, tá? Ele tem repercutido muito através de todos esses anos. Só que agora eu vou falar como identificar os desequilíbrios e algumas noções sobre harmonizar. O desequilíbrio não significa algo místico ou assustador. Muitas vezes ele aparece simplesmente com ansiedade, desânimo, irritação. E eu vou começar falando sobre o chakra básico, o Muladhara. Tá? Ele está localizado na base da coluna, ali no períneo. A cor característica dele é vermelho e ele se relaciona muito com a segurança, sobrevivência, estabilidade, corpo físico. Se ele está hipoativo, ele gera insegurança constante, medo excessivo, sensação de não pertencimento, dificuldades financeiras, desânimo físico. Agora, se ele está hiperativo, nós vamos sentir um apego excessivo à área material, agressividade, necessidade de controle exagerado, compulsões. E esse chakra, nós podemos harmonizar ele caminhando descalço na terra, em contato com a natureza, fazendo exercícios físicos. Pense se você conhece alguém que vive totalmente desconectada com esse chakra básico e vive pulando de galho em galho sem conseguir estabilidade emocional ou material. O chakra básico pode estar com algum problema. Vou fazer uma pequena parada para lembrar que sempre que você estiver com desarmonia nos chakras e não tiver conhecimento ou técnica suficiente para se autocontrolar, você pode procurar um terapeuta. Reiki, florais de Bach e outras técnicas energéticas são extremamente eficazes. Você não precisa ficar se desesperando. Você pode procurar ajuda que você vai sentir a diferença. Vamos agora para o chakra urogenital. Tá? Ele tem um nome em sânscrito de Svasvana. Ele fica localizado logo abaixo do umbigo, a sua cor característica é laranja e ele está muito conectado com prazer, emoções, criatividade, sexualidade. Se ele está hipoativo, bloqueio emocional, baixa libido, dificuldade de sentir prazer pela vida no modo geral, criatividade completamente trancada. Tá? E se ele está hiperativo, dependência emocional, excessos de necessidade de sentir prazer, excesso de pensamentos sexuais, instabilidade emocional, exageros de um modo geral. A dança, a música e a arte, além do contato com a natureza, são excelentes para harmonizar esse chakra. E o chakra sacral, tá, em desequilíbrio, faz com que a pessoa perca o prazer pela própria vida. Tá? Vamos agora falar sobre o Manipura, o chakra do plexo solar, que ele fica na região do estômago e tem a cor amarela. Se ele está hipoativo, olha só, baixa autoestima, dificuldade na tomada de decisões, medo de agir, sensação de incapacidade e até mesmo submissão excessiva. Se ele está hiperativo, autoritarismo, irritabilidade, competitividade excessiva, ego inflado. Pois é. E procurar o autoconhecimento, exposição ao sol, respiração consciente, afirmações positivas ajudam muito quando o problema está localizado nesse chakra. E temos aqui no centro do peito o chakra cardíaco, o Anahata. A cor dele é verde ou rosa, tá? E ele está muito ligado a amor, compaixão, perdão, relacionamentos. Se ele está hipoativo, dificuldade de amar, isolamento emocional, ressentimentos, tristeza profunda, frieza afetiva. Agora, se ele está
hiperativo, a pessoa se doa em excessividade. Esquece de si mesmo. Dependência afetiva. Necessidade exagerada em agradar os outros. E para harmonizar, você pode praticar a gratidão, o perdão consciente, contato com a natureza, novamente respiração consciente e profunda, para buscar o quê? O alto amor. Ele é extremamente importante, tá? Pois ele está muito ligado aos nossos valores mais intrínsecos. O laríngeo, Vishuddha, ele tem a cor azul claro. E ele é o chakra das comunicações e das expressões. Se ele está hipoativo, medo de se expressar, dificuldade em dizer não para os outros, timidez excessiva, sensação de não ser ouvido pelas pessoas. Se ele está hipoativo, fala em demasia, conhece alguém, não é verdade? Interrompe os outros, agressividade verbal, necessidade constante de provar que você está certo, cantar, emanar mantras, comunicação consciente, escrever os seus sentimentos, aprender a escuta ativa. Isso é muito importante, pois ajuda não só no autoconhecimento, mas na regulagem energética desse chakra. Terceiro olho, chakra frontal, o Ajna. Ele fica aqui, entre as sobrancelhas, tem uma cor índico, o azul escuro. E percepção, clareza mental, intuição. Se ele está hipoativo, confusão mental, dificuldade de perceber sinais, desconexão intuitiva, excesso de racionalidade. Só que se ele estiver hiperativo, excesso de pensamentos, paranoia espiritual, vive num mundo mental, dificuldade de aterramento, dificuldade de estar aqui presente. E você pode harmonizar ele através de meditação, silêncio mental, reduzir excesso de estímulos, exercícios de presença e, principalmente, sono. Um sono de qualidade é excelente para a regulagem do sexto chakra. E o sétimo, que é o Sahasrara, que é no topo da cabeça, o chakra das 1000 pétalas. Se ele estiver hipoativo, sensação de vazio existencial, desconexão espiritual, materialismo extremo, fora de propósito. Quem eu sou? Por que estou aqui? Se ele estiver hiperativo, fuga da realidade, espiritualização excessiva, dificuldade de lidar com a própria vida, dissociação com aquilo que te traz o que mais necessita naquele momento. E volto a dizer, as terapias energéticas são excelentes e o verdadeiro despertar espiritual não afasta você da vida terrena, da realidade. Tudo necessita de equilíbrio, a parte espiritual, a parte energética e a parte material. Às vezes a pessoa tenta trabalhar apenas a espiritualidade e esquece das emoções, corpo físico, rotina, alimentação, pensamentos, as nossas relações, a vida aqui, presença no material, que é extremamente necessária. Agora eu vou convidar você a se perceber. Perceba qual a sua maior dificuldade. Sinta no seu corpo se você percebe algo que está em descompasso. Repita isso de tempos em tempos. Respire fundo. Sinta quem você realmente é. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Papo de Terapeuta. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta. Oferecimento: Cabala Utilidades, aonde o comum se transforma, e Basteiro.
a marca das bombachas.